João, bom dia. Bom dia. Amanhãzinha fria de Niterói. Estava pensando em amor, precisei até fechar a janela um pouquinho, para não tremer de frio junto com o nervosinho que sempre dá. Mas está tudo bem, aqui eu me sinto tão bem, tão tranquila, né, Darinha? Que o nervoso passa. É um pouquinho de adrenalina que a gente tem que ter, né? Se não tiver um pouquinho, fica sem graça, né? Fica insosso, né? Tem que ter um pouquinho aqui para fazer a gente andar. Então, nosso tema, como o Beth falou, maternidade na visão espírita. Agora eu já aprendi a mexer com isso. Sempre faço um resuminho antes, né? Um índice, né? Para a gente saber um pouquinho de cada coisa que a gente vai falar. Então, maternidade, amor, família, encarnação, planejamento, escolha dos pais, assistência espiritual, aborto, gestação, mãe adotiva, missão, canção de mãe. Fala um pouquinho só da mãe adotiva. Mas é um pouquinho, né? A palestra foi sua aqui? Não. Então, você podia trazer ela para cá depois dessa, né? Então, vamos começar pela maternidade, né? Os livros que eu usei, a bibliografia vai sendo apresentada ao longo, né, do estudo, em vez de botar no final ou no início. Então, a maternidade, eu fui buscar, não foi fácil achar não, assim, por os livros, um índice que estivesse falando sobre mãe e maternidade, não foi fácil, eu achei que ia ser mole de achar, pelo menos onde eu pesquisei. E assim, família, tudo aquilo, mas mãe, maternidade, eu não achei muitos nos índices, mas eu fui então. Não, porque às vezes não tem um título na página, mas é o conteúdo. Exatamente isso que eu notei. Aí o que foi? Nossos amiguinhos me inspiraram. Eu abri o Leon Denis numa página ali, né, no item 8, o Espiritismo e a Mulher. Bom, não está falando de mãe, eu estou falando de Espiritismo e a Mulher. Então eu tirei esse pedacinho, só um pedacinho, para a gente entender o alcance do que seja a maternidade, né? Então ele diz, né, Leon Denis, dela provém a vida, é ela a própria fonte desta, a regeneradora da raça humana, que não subsiste e se renova, senão por seu amor e seus ternos cuidados. E essa função preponderante que desempenha no domínio da vida ainda a vem preencher no domínio da morte. Então, essa última frase, eu sempre chamei a atenção, né, no estudo anterior, foi mesmo, o que vai ter no final, eu chamo de surpresa que vai ter no final, mas dizendo o alcance do amor materno, né, que não se restringe à encarnação, né, que ela continua sendo mãe depois que desencarna. Agora, eu só não sei dizer quanto tempo, né, porque na história das reencarnações os papéis mudam, mas pelo menos eu acho que nas encarnações últimas, né, aquela mãe fica ligada ao filho ainda, né? Não sei por quanto tempo, mas a gente vai falar sobre isso também, sobre a família. Então vamos lá. Aí vem, não dá para falar de mãe sem falar de amor, né? Vocês concordam? Todo mundo concorda? Eu escuto muito falar isso, que o amor maternal é um amor mais sublime que tem, é o amor mais se aproxima do que seria o amor de Deus, né? Porque a gente ainda não tem alcance para entender o que é amor de Deus, amor verdadeiro, né? A gente ainda está aprendendo. Mas eu sempre escuto isso. Aí eu achei essa notinha lá, também inspirada, porque não era um título, né, que falasse de mãe, no Livro dos Espíritos 938, na nota de Kardec. A natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. Então todos nós queremos ser amados, certo? E também sentimos aquele impulso de amar, sendo mãe ou não. Um dos maiores gozos que lhes são concedidos na Terra é o de encontrar corações que com o seu simpatizam, não é assim? A gente não procura se aproximar de pessoas que a gente tem afinidade, que a gente gosta, sente bem, né? Dá-lhe ela, assim, as primícias da felicidade que o aguarda no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benignidade. Então é para lá que nós caminhamos, né? Já estamos indo devagar, já estamos engatinhando, né? Já estamos andando a passos lentos, mas nós vamos chegar lá um dia, seremos espíritos perfeitos e nos amaremos a todos, independente de vínculo, vou dizer, de biológico, né? Todos seremos uma grande família, onde todos serão
nos amaremos. Então vamos começar a falar do amor materno, que é o tema de hoje, né? Na questão, tinha 2 questões sobre isso no livro dos Espíritos, só achei 2. 890. Será uma virtude o amor materno ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? O que vocês acham? É igual o amor materno animal do amor materno humano? Vamos ver o que os Espíritos nos responderam. Uma e outra coisa. A natureza deu à mãe o amor a seus filhos no interesse da conservação deles. Então, tanto a mãe humana e a mãe no reino animal têm um instinto de preservar a vida dos seus filhos, da sua cria, no mundo animal. No animal, porém, esse amor se limita às necessidades materiais, cessa quando desnecessários, se tornam os cuidados. No homem, persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Sobrevive mesmo à morte, de novo eu botei negrito por causa do final, sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho até no além-túmulo. Bem vedes que há nele coisa diversa do que há no amor animal. Também se refere a isso lá nas questões 205 e 385. Então a gente viu aí que é um pouquinho diferente, né? A mãe humana, ela mantém o vínculo, uma vez mãe, sempre mãe. Não existe ex-mãe, existe mãe. Na vida, encarnar, e continua depois que ela desencarna. Esse vínculo afetivo entre mãe e entre os filhos também. Está no mundo animal, a gente vê, o que a gente vê, né? As cachorrinhas, nas gatinhas, nas gambazinhas, nas porquinhas, nas galinhas, pintinhos andando atrás. Dura um tempo, né? Dura um tempo. Ela cuida, é tão gostosinho da gente ver, né? Os gatinhos andando atrás, aninhando, mamando. Mas chega uma hora que ela começa, tipo assim... Libera, né? Agora você já pode se virar sozinho. Vai ensinando, vai ensina a caçar, ensina, vai, começa... Agora vai embora. Daqui a pouco você vê aquela mãezinha sozinha de novo, já preparando uma outra gestação. Eu acompanhei uma gatinha lá no condomínio assim, finalmente conseguimos, o veterinário operou e ela agora está lá, só vem comer e ganhar carinho. Carinho não porque ela não deixa chegar perto, porque ela é selvagem, né? Mas eu acompanhei várias ninhadas dela, é assim, a gente vê, é lindo de ver. Mas depois a gente via ela enxotando os gatinhos para subir na encosta, tipo assim, vai aprender a se virar. Aí depois ela não está mais com eles, aí eles caíram no mundo, né? Alguns foram adotados, outros acabaram sendo mortos, atropelados, ou cobra e come, né? Tem umas coisas assim da própria natureza, mas alguns, eu sei que alguns da cria dela foram adotados. Mas então a gente viu que esse amor materno é limitado às necessidades materiais. Quando a cria já está em condições de se virar, vai embora. Agora a gente tem uma TV. É porque até no animal é mais o instinto mesmo. É instinto. Já no homem, né? Já tem um sentimento já desenvolvido. Né? Pois é, porque ele fala um e outro, que a gente também tem um instinto. Mas tem uma coisa a mais, né? Agora eu vou ter interrogado, essa interrogação foi minha. Então quando a gente fala amor materno, a gente já falou de amor sublime, amor tal. Mas eu vou ter essa interrogação por causa da questão seguinte. Não estou desmerecendo o amor materno, não. É só para a gente ver o tema seguinte. Nós estamos falando de maternidade pela visão espírita. Questão 891. Estando em a natureza o amor materno, como é que há mães que odeiam os filhos, e não raro desde a infância destes? Alguém já viu uma mãe que rejeita o filho, que, né, vê a criança acabou de nascer, a gestação, aparentemente foi tudo bem, quando ela vê a criança, quer não. Eu já ouvi casos, não vivenciei, mas eu ouvi casos assim. Fora outras coisas de depressão, independente de depressão pós-parto, que também pode acontecer, mas a gente vai ver aqui pela visão espírita que às vezes tem outros fatores. É o que os espíritos vão responder. Às vezes essa rejeição não é nem assim quando logo nasce. Pode até ter um tempo para depois começar, né? E também pode ser já na gestação. Eu tive uma moça que trabalhou na minha casa que ela socava a barriga. Socava a barriga, que ela não queria aquela criança. E ela ficava falando assim alto, né? Quando meu gatinho nascer, eu vou deixar ele aqui e vou embora. Ela ficava dizendo isso, que ela não queria aquela criança, ela socava a barriga. Então, já desde a gestação, né? Então,
Então, por que isso acontece? Será que a mãe não ama verdadeiramente seus filhos? Às vezes, isso é a resposta dos espíritos. É uma prova que o espírito do filho escolheu ou uma expiação. Prova, a gente sabe que o espírito escolhe, a expiação é a revelia. Se aconteceu ter sido mau pai ou mãe perversa ou mau filho noutra existência, também lá na questão 392. Aí aqui que é a chave da questão. Em todos os casos, em todos os casos, a mãe má, entre aspas, né, aspas ali, não pode deixar, ou não pode deixar de ser animada por um mau espírito que procura criar embaraço ao filho. Então a gente leu nessa frase aqui, obsessão, né? A mãe que trata mal seu filho, ou que rejeita seu filho, ou que aparentemente não ama seu filho, ela está sofrendo uma influência de um espírito, né? Não gosto de chamar de mal, um espírito equivocado, que às vezes até é atraído por ela, mas isso é uma questão de equívocos dela, mas não é em relação à criança necessariamente. A fim de que sucumba na prova que buscou, quer dizer, o filho e aquela mãe, provavelmente combinaram, ou quando a expiação não foi combinada, de passar junto aquela prova, mas tem os obsessores, os espíritos infelizes que ficam soprando na cabeça dela a rejeição ao filho. Mas essa violação das leis não ficará impune, o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos de que haja triunfado. Então, aqui está resumindo a lei da ação e reação, né? Atração, como é que chama? Por afinidade ou não. Por que aquela mãe ainda está sofrendo aquela influenciação negativa? Mas, enfim, como ele fala assim, em todos os casos. Então, em todos os casos, alguma coisa aconteceu com aquela mãe para ela não, entre aspas, amar aquele filho. Então, em resumo, a mãe sempre ama seu filho, a não ser que esteja debaixo de uma influenciação. O Beth falou da depressão pós-parto, também pode acontecer, mas aqui nós estamos tratando da parte espiritual, né? Não da médica. E se for depressão pós-parto, tratando a depressão, período, né? volta ao afeto normal. Então, tem que falar um pouco de família para entender todo o contexto, né, que a gente está expondo. Lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 14, tem um. Há duas espécies de famílias. As famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através de várias migrações da alma. As segundas, as biológicas, né, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. Isso aqui dá margem para a gente falar várias coisas, porque apresentam, né, uma frase, um assunto, mas tem sempre desdobramentos. Então, a família espiritual, que diz que é a família perene, a família que vai se formando e evoluindo até todos nós sermos uma grande família. A biológica, a Joana de Ângelo mais na frente fala, a primeira vez que eu escutei isso eu levei um susto, mas depois fui me acostumando com a ideia. Nossa família biológica é um laboratório, nós estamos aqui fazendo experiências, buscando resgates, buscando nos aperfeiçoar, seja quando nós caímos numa família em que temos espíritos afins, nós vamos trabalhar junto para a nossa evolução, mas de forma harmoniosa. Mas nem sempre é assim. A gente vai ver no seguinte, às vezes são espíritos antagônicos, são espíritos inimigos, né? Às vezes coisas até graves que a gente está citado no livro, que eu vou só citar, não vou ler, o capítulo é enorme. Então, a família biológica, ela pode ser, vamos supor, que existe uma família aqui atualmente, que seja também espiritual, né? Sejam todos afins, estão aqui juntos e vão seguindo, vão evoluindo, vão desencarnar, vão reencarnar, aquela mesma família, da mesma forma, ou em papéis trocados, mas vamos evoluindo. Mas já li, não me lembro aonde exatamente, que não é o mais usual. O mais usual são as famílias que vêm para resgate, para aprender a amar, para se aperfeiçoar nesse sentido, nos desafios. Então, aqui no Consolador, esse livrinho eu gosto de falar, que esse livrinho eu ganhei há quase 50 anos atrás, quando eu e meu marido fomos tocar. Por isso que eu gosto dele velhinho assim.
em dedicatória aqui. Nós fomos tocar no Centro Espírita, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. E nessa época nós não éramos espíritas, eu ganhei o livro, né? Quer dizer, nós ganhamos, foram dedicados a 3, mas eu acabei ficando com o livro, e eu tenho ele até hoje, com muito carinho. É muito bom esse livro. Eu quis dizer isso porque como a gente vai sendo chamado, né? Eu fui chamada 50 anos atrás, mas demorei ainda alguns anos para chegar. 50 não é muito, 45. Eu era bem novinha, acho que ainda estava namorando meu marido, né? Era bem novinha. Aqui não tem data, infelizmente. Então, vamos falar de família na questão 175. O Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra. O colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus laços reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Então, nosso objetivo é sempre esse, atingir esse fim de nos aperfeiçoarmos. Preponderam nesse instituto divino os elos do amor fundidos nas experiências de outras eras. Todavia, aí acorrem igualmente os ódios e as perseguições do pretérito obscuro, a fim de se transfundirem em solidariedade fraternal com vistas ao futuro. Purificadas as afeições acima dos laços de sangue, o Sagrado Instituto da Família se perpetua no infinito através dos laços imperecíveis do Espírito. Então, ele mostra que a família espiritual vai evoluindo. Encarna, volta, mas a gente, quando volta para o plano espiritual, a gente vai se juntar àqueles espíritos afins, tá? Daquele grau que nós já tínhamos. Essa é a família espiritual que vai evoluindo. Nem sempre é a mesma biológica. A gente pode reencarnar no Japão, a gente pode reencarnar em outra etnia, né? Não pode? Ou reencarnar na mesma família, sempre que for necessário. Ainda falando de família, esse livro é de vários espíritos, né? Mas esse particularmente foi enviado pela Joana de Anjos, pelo Divaldo. SOS Família. Atados por compromissos anteriores, retornam ao lar não somente aqueles seres a quem se ama, senão aqueles outros a quem se deve ou que estão com dívidas. A família, antes de tudo, um laboratório de experiências reparadoras, na qual a felicidade e a dor se alternam, programando a paz futura. A doutrina espírita, atualizando a lição evangélica, descortina na família esclarecida espiritualmente a humanidade ditosa do futuro promissor. Vocês podem ver que sempre a última referência é animadora, né? A gente vai passar por dificuldades, existem os desafios, né? Mas a meta, o fim, é a nossa felicidade. Nós vamos chegar lá. Nós temos que fazer nosso esforço. Né? E também tem que falar um pouquinho de reencarnação para reforçar o tema nosso na questão do Livro dos Espíritos, dizendo sim. Há algumas pessoas, a doutrina da reencarnação se afigura destruidora dos laços família, como fazemos anteriormente a existência atual. A resposta é que ela hoje distende e não destrói. Fundando-se o parentesco em afeições anteriores, menos precárias, são os laços existentes entre os membros de uma mesma família. Essa doutrina amplia os deveres da fraternidade, porquanto no nosso vizinho ou no nosso servo pode achar-se um espírito a que tenha estado preso pelos laços da consanguinidade. Então, algumas pessoas falam, então essa troca de papéis, isso destrói, né, o senso de família. Esse espírito responde que não, pelo contrário, amplia. Como ele diz, eu falei de reencarnar numa outra etnia, num outro país. Mas nós podemos reencarnar, já fomos, por exemplo, da mesma família, reencarnamos próximos de vizinhos, de amigos, né, de patrões ou de empregados, né, de situações mais variadas. Já podemos ter sido da família ou seremos futuramente, né, da família dessas pessoas que a gente não espera, né? A gente não imagina que já fomos de uma família em outra reencarnação. Então tudo pode acontecer. Tudo para o nosso bem, aprendemos a amar, em resumo, lá no final das contas. Então, aqui a gente falou, ainda
dentro do tema maternidade, mas principalmente esse capítulo, né? Já li algumas vezes, já revi, parei no meio, voltei. O capítulo é enorme. Acho que a maioria aqui já deve ter lido, né, esse livro, ou se não, vale a pena, nem que leia só esse capítulo para entender o contexto do estudo, mas o livro todo, todos os livros de André Luiz são riquíssimos, né, de ensinamento. Então, reencarnação, planejamento, a escolha dos pais, a ciência espiritual no momento da concepção. Está aqui nesse livro, né? Missionários da Luz. Nesse capítulo 13, reencarnação, a preparação de Sigismundo para reencarnar como filho de Adelino e Raquel. Olha, é uma coisa impressionante de ensinamento, né, Beth? Eu li recente, porque você falou. É fantástico. Não é? Como é o capítulo mais perfeito que fala sobre preparação e reencarnação, né? Exatamente. Então, como que a coisa, a gente acha que, não, engravidou, é aleatório. Não, o negócio foi preparado, mas foi muito preparado, com antecedência, os espíritos. Acompanhando. O espírito que vai reencarnar como os futuros pais, né? Se encontram na espiritualidade, se encontram, né? Ou conversam, ou debatem, ou nesse caso aqui, eles são levados, né? O pai e o espírito que vai reencarnar eram inimigos terrenos. Parece que que o espírito, o filho, o futuro filho, tinha matado o futuro pai, né? Então, quando ele estava se aproximando da reencarnação, o pai tinha verdadeiros pesadelos. Sempre acordava com aquele pesadelo que tinha alguém perseguindo ele, alguém que ia matar ele. Ele ficava vendo esse filme, né, na mente dele. E tem o capítulo tem um final feliz, aí envolve o papel da mulher, até do filhinho, né, que também participava das orações, o efeito que a prece do filho fez, né, para propiciar, então, que os pais, que o futuro, eu já estou contando, mas vale a pena ver. O futuro filho e o futuro papai fazem as pazes, mas vale a pena ter esse ensinamento. Eles fazem a paz, então tem um final feliz esse capítulo. Mas vale a pena ler, né? É bem grande, bastante. O que impressiona também a dificuldade, né, do espírito ser reduzido para poder reencarnar. Então, todo o processo que tem, né, de apoio para poder fazer as várias transições para enfim, é incrível. Isso é a parte da ciência, né? Essa parte. O laboratório do mundo espiritual. O enigma da vida fica ali, né? A gente consegue entender um pouquinho mais. Bom, então fica a sugestão de ler esse capítulo, que é muito bom. Aí a gente for falar só citando, porque um dos livros que eu mais pesquisei foi esse aqui, Gestação. Falando de mãe, eu peguei esse livro. Eu já tinha lido ele, eu ganhei não, foi sugestão do Eduardo numa palestra há muitos anos atrás, que eu estava começando no Emmanuel. Eu comprei o livro, olhei, folheei, vi algumas coisas, mas não mergulhei no livro tanto quanto eu mergulhei agora, por causa disso que eu vou falar para vocês. Mas, então, eu vou citar o aborto, apenas citar, né? Aborto espontâneo, vários tipos de aborto. O espontâneo, propriamente dito, que é uma patologia, um colô lá no útero, algum problema materno, assim, médico, biológico, problema biológico, sem nenhuma outra interferência. Agora, os abortos aparentemente espontâneos, provocados mentalmente pela mãe. Então, aquela mãe que rejeita a gestação, ela pode vir a provocar um aborto. Então, é um aborto espontâneo, porque ela não se feriu, né? Mas foi provocado pela alta rejeição. Aquela mãe que socava a barriga poderia ter provocado um aborto, se não fosse traumático, até pela força, mas ela precisava ter aquela criança por algum motivo. Abortos aparentemente espontâneos provocados pelo espírito. Tem aquele espírito que não quer reencarnar. Se ele tinha programado reencarnar naquela mãe, naquela família,
se era programado, e chegou na última hora e desistiu, não quero passar por essa prova, não. E o medo, né? O espírito tem medo. Medo, tem medo. E esse, aqui aborda também o medo dele. O Sigismundo também tinha medo. O aborto indicado, que tem algumas indicações médicas, sim, realmente, em princípio, quando há risco de vida para a mãe, essa é a maior indicação. Consequência do aborto provocado para as gestantes, quer dizer, todas elas sofrem, todas, invariavelmente, vão sofrer na consciência. Se arrependem, né? Ou aquelas que aparentemente não se arrependeram, mas elas sofrem, elas têm, fica lá no subconsciente uma dor do arrependimento. Consequência do aborto provocado, a responsabilidade do pai, que muitas vezes ele que impõe, ele meio que obriga, né? Aborto provocado, consequências para o abortado, que ele sofre também, muito, não é pouco. E o aborto provocado, responsabilidade profissional. Então, só botei para citar. Aí vamos entrar nesse capítulo que eu viajei, foi uma viagem maravilhosa. Então, eu só trouxe o estudo desses dois capítulos, né, o resumo, em alguns trechos, né, a sintonia com o perispírito materno, a concepção, momento da reencarnação. Então, complementa, né, aquele capítulo missionário da luz, mas de uma forma, não sei se eu vou dizer poética, não, porque está nos estudos, né? Ele tira isso aqui muito de André Luiz, tira do Jorge Andréa, ele cita muito Jorge Andréa. Inclusive, Jorge Andréa, né, prefaciou o livro dele. E então são informações que vieram do plano espiritual. Vamos ver se vocês conseguem viajar junto comigo, porque eu viajei por isso. Então, a sintonia com o espírito, um perispírito materno. Vamos lá. À medida que o espírito se conscientiza da necessidade de nascer no cenário físico, inicia-se todo o processo de acompanhamento e orientação especializada no evento. Então, não existe nada aleatório, né? O espírito vai encarnar e começa todo o processo de preparação. O organismo feminino é privilegiado, ninho que receberá o espírito reencarnante. As ligações afetivas ou os desafetos do passado, presos emocionalmente pelos vínculos energéticos, atraem a entidade ao campo vibratório que se lhe afiniza. Então, o que existe? O espírito que tem que passar por aquela prova começa a ser atraído para aquela futura mamãe. Aqui está falando da mamãe no sentido que a gente vai ver como o ovário é preparado, né? E o óvulo, como é que ficam as ligações, vocês vão ver, vou falar antes porque o momento está parado. Além da ligação espontânea que se verifica, as equipes especializadas passam a dar assistência e promover a progressiva ligação fluídica do espírito com os fluidos perispirituais da futura mãe. Então, antes de haver a fecundação, antes de haver o encontro, né, no caso de uma ligação afetiva normal da mãe com o pai, não seja inseminação artificial, não sei como é que funciona. Mas vamos supor, numa relação normal, ainda não houve. Mas o espírito já está se ligando à mãe. O espírito da criança que vai nascer já está se ligando fluidicamente à mãe. Dessa aproximação vibratória do espírito, a candidata a recebê-lo origina-se uma crescente interpenetração fluídica entre ambos. Então já há uma ligação fluídica entre o bebê e a mãe antes da fecundação. Estabelece-se um intercâmbio energético nas duas direções com efeitos bilaterais. O espírito vê-se envolvido na malha energética que o prende suavemente, como que expressando um convite ao regaço materno. Do lado materno surge muitas vezes o desejo progressivo de engravidar. A mãe fica com uma vontade de engravidar, não sabe ela que o espírito já está ali. Ele já está ali e já está se ligando fluidicamente a ela.
em função dos... Deve ter acontecido isso comigo quando a minha primeira filha, porque eu queria esperar me formar para engravidar, mas não aguentei esperar. Não aguentei, nem eu, nem o meu marido, ele devia estar sendo ligado também. Não vou esperar não, deixa vir, né? Aí ela nasceu, eu estava no 3º ano da faculdade ainda. Aí deu tudo certo. Do lado materno surge muitas vezes o desejo progressivo de engravidar em função do estímulo psíquico gerado pela presença do futuro filho já ligado superficialmente à aura espiritual. A essa altura, o envolvimento ainda não se efetua em nível de corpo biológico materno, mas os fluidos do espírito já buscam adentrar a matéria. Inclusive, os fluidos já entram na matéria. Ainda não houve fecundação. Como é que pode? Eu fiquei surpresa com isso. Irradiando sobre as células físicas pela sua simples presença. No momento seguinte, a ligação da entidade reencarnante se fará por meio de suas expansões energéticas ao fluido vital do óvulo materno. A semelhança semimaterial ou energética entre o fluido vital do óvulo e os fluidos perispirituais da entidade reencarnante é que permite a ponte necessária para se estabelecer a conexão indispensável à imantação do óvulo. Contudo, já podemos observar agora o óvulo ainda não fecundado, magnetizado pelo envolvimento dos fluidos perispirituais do nosso novo personagem, o espírito reencarnante. O óvulo, assim magnetizado, permanece irradiando, refletindo as energias do espírito, passará a espelhar o padrão energético que traduz a real situação evolutiva do espírito. Isso aí já está trazendo esse ensinamento que o espírito, quando ele encarna, tem um propósito, né? Ele escolheu a mãe, escolheu o pai também, a gente vai ver no próximo, né? Quando há fecundação, que o espermatozoide que ganha a corrida, ele não ganha porque ele chegou na frente, porque ele é mais forte, porque ele é mais bonito, ele ganha porque ele tem o padrão genético necessário para aquele espírito que vai reencarnar e porque ele é atraído fluidicamente, não é aleatório. Na medicina, a ciência ainda fala que ganhou, que é mais forte, mais saudável. Entre milhões, um ou dois são escolhidos, quando, né? Gemelar Bom, agora a concepção, o momento da reencarnação. Agora nós vamos chegar na fecundação. Cada espermatozoide traz em seu bojo os cromossomos que contêm os genes para todas as características físicas do novo corpo a ser formado. Os genes, moléculas de DNA, são partículas de altíssima complexidade. Ele traz a carga genética que vai se juntar com a da mãe, que vai produzir o necessário para aquele corpo físico, né, daquela criança. Os espermatozoides, conforme os genes que transportam, têm uma vibração energética particular. Conforme o padrão genético que levam, emitem uma frequência de onda correspondente. Dizemos que tem uma aura energética peculiar aos que carregam. O óvulo, como toda célula viva, possui um campo de fluido vital ao seu redor. Esse fluido vital, ou energia vital, é um campo de força que atrai as energias da entidade reencarnante. Você está entendendo que aquele fluido atraiu aquele espírito. Ou ambos se atraíram, porque antes falou que a coisa é bilateral. O espírito, ou seja, a entidade reencarnante, liga-se ou se prende ao fluido vital bioenergia do óvulo. Dessa forma, o óvulo passa a irradiar ou a refletir as vibrações do espírito. Há um intenso halo de energia que se projeta ou irradia do óvulo, que agora está imerso nas vibrações do espírito. Esse campo de força, ou halo energético, passa a atrair, por sintonia de onda, aqueles espermatozoides que contêm os genes que eles necessitam, ou seja, que ele merece, ou seja, que ele merece. Então, aquele óvulo já foi preparado junto com o perispírito já do espírito que vai encarnar, ele está preparado e ele vai atrair os espermatozoides certo, que ele precisa, ou que ele merece.
Então é isso, eu viajei, achei isso lindo, maravilhoso, li um monte de vezes de novo, e à medida que eu falo, mais eu fico vendo, eu fico imaginando aquilo acontecendo, né? Passa na minha imaginação, eu consigo Porque isso aí se trata de uma concepção assim, normal. Eu estou falando pelo normal. Normal, porque existe, acho que não. Agora, eu não vou entrar no mérito das inseminações artificiais, dos ovos congelados, isso eu não sei, porque ele até fala. E mesmo dessa jeito, porque aí está se falando de uma ligação, quer dizer, vamos dizer, de um casal que se preparou e tal. Isso. Mas existem a gravidez que não foi planejada. Existe tudo, existe tudo, mas mesmo assim deve ter um mecanismo, o preparo já deve ser diferente do que uma desse tipo. Não entrei nesse estudo, mas como é preparada uma gravidez indesejada? É indesejada para a mulher, mas pode ter sido programada porque ela precisava passar por aquilo. Deve ter sido programada. Também, claro. Né? Então a gente, eu não vou entrar no detalhe porque eu não estudei. Mas esse livro ele trata, eu não li detalhadamente tudo, eu foquei nessa parte. Que, ver se o Enzo está aqui. Acho que não, aqui está a homenagem. Ele vai falar sobre tudo isso: assistência espiritual na gestação, miniaturização do perispírito, mijou das gestantes, estranhos desejos, pré-natal, prece, aí tá, o sexo do bebê, reencarnação, patologia do sexo, intersexualismo, reencarnação em transexualismo, reencarnação em homossexualismo. Ele trata de todo. Genética e reencarnação, gravidez sem reencarnação, aborto espontâneo, aí aqueles detalhes que eu botei ali, estupro e aborto indicado. Então ele vai abordar tudo isso aqui. Gênesis univerino, hipócrita, fusão de chakras, entre chakras, gestação de aluguel, entre aquelas, né? Bebê de proveta, vai falar tudo isso. Anticoncepcionais de reencarnação, laqueadora de trompas, células tronco, embriões congelados, clonagem, anencéfalo, e a mensagem também vai falar sobre tudo isso, ele faz o estudo, mas eu não entrei nesse estudo. E aí, falando da mãe adotiva, só isso que eu trouxe. Isso daí foi uma frase que uma amiga nossa lá do Emmanuel, ela me deu um papelzinho uma vez, não sei porque surgiu assim, ela me deu esse papelzinho, porque ela é a mãe adotiva, né? Então ela botou isso: os filhos que geramos nós amamos porque são nossos filhos. Os filhos que adotamos são nossos filhos porque nós os amamos. Eu só trouxe assim como uma ilustração, né, que o amor veio antes não houve gestação, mas veio o amor antes, né? Sabe-se lá por quê, né? Quais as ligações também? Pode ser programado, né? Pelo plano espiritual, você chegar num orfanato e olhar para aquela criança correr para cima de você e era para ser, estava programado, né? Aquele encontro. A gente sabe que tudo isso Na sexta-feira passada, o Globo Repórter fez um trabalho desse, foi muito bonito, sobre a adoção. Foi sexta-feira passada. Até alguém comentou que sábado, alguém também que assistiu, que eu assisti o programa, foi muito bonito. E fala justamente isso. O casal contando, né, de chegar e bater o olho naquela criança. E a gente teve muito exemplo disso aqui, né? Aqui teve exemplo. O último menininho que foi adotado, inclusive um menino que tem um problema, né, físico, e aconteceu isso, do bater o olho assim, e logo nasceu essa, né? E essa mãe já devia estar pronta para ser, né, uma vez, Interessante que teve um casal aqui que o pai, ele se apaixonou, lembra? Mais foi ele do que a mãe. A menininha, né? E a menina ele, tinha problemas assim, né? Físicos, né? E a menina se apaixonou por ele também. Ele por ela, e a mulher aí entrou naquele triângulo amoroso e acabaram levando a menina. Foi que bom. Pois é. E a missão do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, 38, Instrução dos Espíritos. É a mensagem de Santo Agostinho, lá em Paris, 1862. Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzes um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos de vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma.
tal a missão que vos é confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. Acolhei-os, portanto, como irmãos, auxiliais, e depois, no mundo dos espíritos, a família se facilitará por haver salvo alguns náufragos, que a seu turno poderão salvar outros. Então, ele está novamente falando da família espiritual, falando da nossa missão de amarmos, né, os filhos, de amarmos uns aos outros, para irmos crescendo a nossa família espiritual. Rumo a espíritos puros, né? Vamos chegar lá um dia. E a mensagem final dele, nossa aqui, né, que está no livro dele, é: o bebê que hoje pulsa seu coração no interior da mamãe não pode mais ser visto como simples aglomerado de células e moléculas, nem tampouco como uma alma recém-criada e sem passado. Alguns defensores do aborto dizem que não passa de dividiu 2, 4, 8, 20. É bobagem, isso aí não é nada. Tem nada aí. O que a gente viu antes não é bem assim. Também não é um estranho no ninho. Há toda uma dinâmica envolvida na escolha dos pais antes do nascimento. Procuramos demonstrar por meio deste trabalho que o intercâmbio energético verificado em nível materno-fetal determina profundos reflexos na textura psíquica de ambos, especialmente sobre aquele que nasce. Então, ele deixou essa mensagem final, nós vamos deixar essa mensagem quase final, porque eu trouxe esse capítulo, foi um dos que eu achei que fala mãe, né? Foi um dos poucos que eu achei que tem a palavra mãe ou maternidade. Então, desse livro, Sementeira da Fraternidade, esse espírito que ditou foi Rabindranath Tagore, não sei se eu falei certo, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Eu vou ler para vocês como conclusão desse nosso estudo. Vamos lá. Olha a página. Então, canção de mãe. Isso aqui é uma mãe desencarnada e um filho, veja mãe querida. Ouvi tua voz chamando-me, filhinho. Desgarrei-me pelos rios da saudade e saí a buscar-te. Emaranhei-me pelas estrelas rutilantes na esperança de encontrar-te no seu dossel de prata. Vislumbrei 2 sóis e pensei que fossem os teus olhos mergulhados no infinito, rompendo as noites sombrias dos homens. Demorei-me pela Via Láctea da saudade, na ansiosa expectativa de seguir o curso do encantamento que me conduzia. E por mais me tenha demorado na busca ditosa, não consegui localizar-te. Olha o desespero da mãe no plano espiritual procurando o filho. Ele está sentindo, né, o apelo dele. Na minha aflição pensei, como pode a flauta recobrar a melodia que lhe escapou em formosa musicalidade e expandir-lhe pelo perfumado ar da montanha, da manhã? Rememorando os nossos colóquios em espera de sonho e de ternura, evoquei a delicada canção de Avena, sacudida pelo ciciar do vento brando, e minha imaginação voou, qual modulação das notas de uma harpa tangida pelos dedos de um anjo. Enquanto haja mães na meia-noite da saudade, haverá sol de amor que transforma a treva em meio-dia de luz, fazendo que as dores dos homens sejam repartidas e as alegrias da vida se façam multiplicadas nos filhos. Já não escuto a canção da tua voz chamando-me. Agora, que quando retorno à região de onde venho, encontro um homem que passa curvado com densa escuridão nos passos e tormento em febre nas lembranças. Onde estás, mamãe? Escuto-o dizer. Tenho sofrido tanto. Fito-lhe os olhos tristes como 2 tochas que se extinguem por falta de combustível, e no seu rosto pálido, desenhado de tristeza, reencontro-te, meu filho querido. Perdoa-me pela orfandade em que te deixei. Eu bem compreendo os charcos de amargura por onde tens seguido e sei do frio que a noite demorada tem vertido sobre ti. Como te amo tanto quanto a própria vida, distendo os braços da minha carícia
Imploro-me de alegrias para transmitir-te o alento de que necessitas, a fim de embalar-te na áspera jornada por onde transitas e dizer-te, renovando a tua confiança: aqui estou, filhinho, alegra-te e repousa. Obrigada.